Oi, pessoal do Papman! É muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu sou um grande admirador de vocês, professores, que se dedicam nesse período, normalmente de férias, para melhorarem, se aperfeiçoarem, né? Então, espero que a gente aproveite bastante hoje para falar de um tema que tem uma série de aplicações práticas, modernas, mas que também está ligado a problemas clássicos interessantíssimos da história da matemática, que é o tema de congruências. Congruência no sentido de números inteiros, né? Mas antes de falar exatamente o que é congruência, eu quero começar com um exemplo. Dá uma olhada nesse problema que foi proposto no exame de qualificação do Profmat. De fato, esse é um dos temas que são cobertos no mestrado profissional, né, da SBM, o Profmat, que é excelente iniciativa de ensino de matemática, né, também é uma ótima oportunidade para quem ainda não fez continuar estudando e se aperfeiçoando. E congruência é um tema importante tratado no Profmat, né? Então, no exame de qualificação de 2021, foi proposto esse problema aqui, ó. Prove que 2 elevado a n menos 1 é divisível por 9 para todo n maior ou igual a 1. Esse é um problema que você pode tentar atacar de forma intuitiva, né? Várias possíveis alternativas. Então, o problema 1 aí item A nós queremos provar que 10 elevado a n menos 1 é um múltiplo de 9. Então, uma coisa que você poderia pensar é introduzir uma notação para facilitar você entender o problema e buscar alternativas para a solução. Então, você pode pensar em uma maneira de representar um múltiplo de 9. Então, o múltiplo de 9 você pode representar assim, né? Eu vou colocar até uma interrogação aqui, porque isso é o que nós queremos provar. Nós ainda não sabemos que isso é verdade, mas temos a intenção de provar que este número é um múltiplo de 9. Uma maneira de representar múltiplo de 9 pode ser 9 vezes k, sendo esse k um número inteiro. Então, aqui eu escrevi, você pode pensar que você escreveu isso no rascunho, né? Eu escrevi onde eu quero chegar. Eu quero chegar na conclusão de que isso aqui é um múltiplo de 9. Então, tem boas alternativas, você pode fatorar o lado esquerdo, há uma fatoração relativamente conhecida, inclusive relacionada com fórmula da PG, se você lembrar disso. Mas aqui eu quero sugerir uma outra ideia, que é a seguinte. Bom, isso é equivalente, né, a provar que 10 elevado a n é um múltiplo de 9 mais 1. Então, é exatamente a mesma igualdade, representada de uma maneira ligeiramente diferente. E aí você, talvez, depois de pensar um pouco em como atacar esse problema, você poderia imaginar o seguinte: o lado esquerdo tem um 10. O lado direito tem um 9, né, múltiplo de 9 aqui, mais 1. Isso talvez, o que tem a ver o 10 com o múltiplo de 9 mais 1? Bom, uma maneira simples de relacionar o 10 com o múltiplo de 9 mais 1 é entender que 10 é 9 mais 1, né? Tá? Acho que eu vou manter a interrogação para a gente lembrar que isso é algo que nós ainda não sabemos que é verdade, nós gostaríamos de provar que é verdade. E aqui nós realmente temos já o terreno preparado para chegar em uma possível solução, que é, o fato da gente pegar 9 mais 1 e elevar a n, o que a gente está fazendo? Está multiplicando 9 mais 1 por ele mesmo várias vezes, então isso é um produto, né? De maneira bem simples, a gente pode escrever assim, 9 mais 1, 9 mais 1, né? N fatores 9 mais 1, e nós gostaríamos de provar
que isso é um múltiplo de 9 mais 1, certo? E aqui talvez fique claro para todo mundo que isso vai funcionar, porque, e claro, aqui a gente podia usar binômio de Newton, por exemplo, é outra maneira, mas pensando de uma maneira bem simples, bem elementar, se a gente se imaginar fazendo esse produto, nós nem precisamos realmente fazer o produto. Basta imaginar. Porque esse produto a gente faria pela distributiva, né? E a distributiva significa, eu vou multiplicar esse 9 por todos os termos desse parênteses, depois esses resultados por todos os termos do próximo parênteses e assim por diante. Depois eu vou fazer isso com 1. E o que acontece? Cada vez que entrar um fator 9 multiplicando, isso vai dar um múltiplo de 9. Então, ao desenvolver esse produto, o que nós vamos obter é várias parcelas que tem algum fator 9. Mas se a parcela tem algum fator 9, é múltiplo de 9. Então, vai ser 9 vezes alguma coisa que já nem me importa o que é, mais 9 vezes alguma outra coisa. E, claro, são várias parcelas desse tipo, dá até para contar quantas, mas aqui não importa muito quantas. Porque se são múltiplos de 9, somando vão continuar sendo múltiplos de 9, e só tem uma parcela do desenvolvimento desse produto que não será um múltiplo de 9. Qual? Exato. A que você obtém fazendo o 1 desse fator, multiplicado pelo 1 daquele fator, multiplicado pelo 1 do próximo fator, multiplicado pelo 1 do último fator. Então, de fato, claro que para escrever a solução você vai desenvolver um pouco melhor do que isso, mas eu queria que você visse a ideia, uma ideia simples para chegar no resultado, né? Então, são vários múltiplos de 9, que são fatores do tipo 9 vezes alguma coisa. Na verdade, todos esses vão ser potências de 9, mas não importa. Mais 1, né? Que é uma única parcela que vai ser obtida ao multiplicar cada uma dessas parcelas 1. Né? E isso vai dar 1. Se você quiser, põe até 1 elevado a n para lembrar que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, mas, enfim, é 1. E isso, de fato, é um múltiplo de 9 mais 1. Certo? O que essa maneira de pensar indica? De certa forma, porque, e claro, depois que você resolve um problema, estou sugerindo uma possível maneira de resolver esse problema, depois que você resolve um problema, é uma boa ideia analisar a sua solução e ver, ver se você consegue justificar cada passo e etc., mas também tentar entender se você consegue generalizar. E aqui, o que parece que aconteceu foi, se eu tenho um múltiplo de 9 mais 1, multiplicado por outro múltiplo de 9 mais 1, isso vai continuar sendo um múltiplo de 9 mais 1. Isso funcionou com um múltiplo de 9 mais 1. E aí você pode pensar, será que isso funciona com outros números além do 1? Né? E por que isso pode ser útil? Múltiplo de 9 mais alguma coisa. Bom, isso é útil quando você está estudando divisibilidade por 9, porque os restos possíveis na divisão por 9, você sabe que vão de 0 a 8. Né? Então, se você está interessado na divisibilidade por 9, cada número, a essência que você precisa dele é o resto. Quer dizer, ou ele é divisível por 9, ou ele deixa um resto por 9. Quando ele deixa um resto por 9, ele é dessa forma, né? Então, vamos ver outro exemplo. Um pouco mais geral. Então, a ideia aqui o que a gente fez foi um número que deixa resto 1, multiplicado por outro número que deixa resto 1, deixou o resto 1 por 9. Foi isso que aconteceu aqui. Será que isso funciona com outros restos? Se eu tiver um número, agora vamos generalizar, né? Um número, vou usar A.
9 vezes A mais 2, por exemplo. É um número que deixa resto 2. Esse A é um número inteiro, tá? E você multiplica por 9 vezes B mais... Vamos colocar um... Tá, vamos começar com 3. Esse número deixa resto 2, esse número deixa resto 3. Você multiplica os dois. O que vai acontecer com esse produto? Vai deixar resto 2 vezes 3, 6. E dá para ver até sem fazer a conta, né? Mas fazendo a conta, ó, isso é 9A vezes 9B, que é múltiplo de 9. 9A vezes 3, que é múltiplo de 9. 2 vezes 9B, que é múltiplo de 9. E a única parcela que não é múltipla de 9 é o 2 vezes 3, 6. Aqui você poderia acelerar e dizer, então o resto de um produto é sempre o produto dos restos, que poderia ser uma maneira de generalizar o que você está observando aqui. Só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, que é quase isso, né? Mas, por exemplo, eu acho que eu vou fazer aqui mesmo para a gente ganhar tempo, o que eu tinha quase colocado antes, tá? Se fosse 7 aqui, no lugar do 3, no lugar desse 6 seria 14. E aí 14 não é resto. Deixa eu separar assim. 14 não é resto na divisão por 9. Né? Porém, 14 tem um resto na divisão por 9, que é 5. E de fato, esse 14, nós podemos escrever 9 mais 5, e a gente descobre que esse produto é, na verdade, um múltiplo de 9 mais 5. Então, não é que o resto de um produto é o produto dos restos. É um pouco mais sofisticado. O resto de um produto é o resto deixado pelo produto dos restos. Né? O resto de um produto é o resto deixado pelo produto dos restos. Sim, é uma maneira de escrever, mas você já percebeu que ficar falando assim de resto tá começando a ficar pesado, complicado demais, né? E aí que vem congruência, porque congruência é uma maneira concisa, simples, de não só representar essas propriedades que nós estamos descobrindo aqui a partir desse exemplo, mas também de descobrir novas propriedades e, principalmente, de resolver problemas relacionados à divisibilidade de uma maneira mais rápida, mais concisa, uma vez que nós provemos e consolidemos na nossa caixa de ferramentas matemáticas essas propriedades, a técnica relacionada a essas ideias que estão aqui. Tá? Eu acho que agora, bom, o item B a gente até pode fazer daqui a pouco, mas eu acho que já estamos maduros o suficiente para definir. Então, a definição... E aqui eu já vou adiantar que todas as variáveis que eu usar são números inteiros, para a gente ir mais rápido, tá? Então, a menos que eu diga o contrário, todas as variáveis que eu estou utilizando aqui representam números inteiros. Então, a notação é essa aqui. A é congruente a B, módulo M. Então, como eu acabei de falar, A, B e M representam números inteiros. Se, por definição, o que a gente viu aqui? Qual é a ideia? É trocar cada número pelo seu resto, né? Mas não precisa necessariamente ser o resto. O importante se eu puder escrever como múltiplo do... Aqui era o 9, ali vai ser o M, tá, né, que eu estou generalizando. Múltiplo do número do número que é o divisor que eu estou interessado. Né? Aqui era o 9, ali é o M. Se eu puder diferenciar... Ou números que são
um múltiplo do m mais outro, eu vou identificar esses dois números. Porque é o que está acontecendo aqui, né? Se ele é múltiplo de 9 mais 2, eu multiplico por múltiplo de 9 mais 3, para efeito de calcular o resto, isso é a mesma coisa que fazer 2 vezes 3. Então aqui essa é a ideia. Quando é que eu vou poder trocar o A pelo B? Se eu estou interessado no resto, ou na divisibilidade por M. Bom, eu vou poder trocar o A pelo B somente se o A for um múltiplo de M mais B, tá? Esse K, de novo, representa um número inteiro. Vale a pena, apesar de ser a mesma coisa, vale a pena expressar isso ligeiramente diferente. Quer dizer, a diferença entre A e B tem que ser um múltiplo de M. E um outro jeito de expressar a mesma coisa é que A e B deixam o mesmo resto na divisão por M. Tá? E o que nós acabamos de ver no exemplo do 9, né, do módulo 9, mas que a gente vai conseguir generalizar, é que essa ideia de trocar um número pelo outro vai funcionar quando você multiplicar números. Aí você pode pensar, será que funciona com outras operações também, né? Por exemplo, somar? E aí a resposta é sim. E é uma pergunta um pouco mais sofisticada, que foi onde nós começamos, e o que acontece com potências? Potência é multiplicação também, né? Então dá para ver que vai ser um caso particular. Então o teorema mais importante aqui, a propriedade mais importante, ou a primeira mais importante, para começar, e provavelmente hoje a gente vai ficar nessas duas, só as mais básicas, mais essenciais. E parte da minha intenção é mostrar para você que com essas duas a gente chega longe. Então, digamos que A seja congruente a B módulo M e C seja congruente a D módulo M também. A partir daí, nós podemos concluir que, bom, ali nós fizemos o produto, mas a soma também funciona. Quer dizer, se eu quero somar o A com o C, eu posso trocar o A por B e o C por D. E para multiplicar também. Então, essa é uma forma concisa de falar o que eu tinha falado antes, que é, se eu estou interessado no resto deixado por um produto, na divisão por essencialmente qualquer coisa, aqui M, então se eu estou interessado no resto que A vezes C deixa por M, eu posso trocar A pelo resto que o A deixa por M, ou por qualquer outro número cuja diferença seja múltiplo de M, né? A gente está generalizando a ideia. Então eu posso trocar, por exemplo, A pelo seu resto, C pelo seu resto, multiplicar os dois restos e depois repetir a operação, pegar o resto depois desse produto. Tá? Vale para a soma também, a soma é até mais fácil, eu posso deixar como exercício para você. A demonstração do produto a gente essencialmente já fez, a gente pode escrever de novo aqui de maneira mais geral. Mas eu vou aproveitar e já colocar outra, que foi o que a gente usou no início, que é que se você elevar A a um expoente, N, isso é a mesma coisa que elevar B ao mesmo expoente. Bom, isso é uma mera aplicação da propriedade do produto. Você só aplica a propriedade do produto várias vezes, certo?
Bom, vamos ver um exemplo numérico, né? Eu não vou resistir, e eu ainda tenho espaço aqui, eu vou usar esses... Na verdade, eu vou apagar logo aqui. Aí a gente vai mais rápido. Ó. Eu vou voltar para o módulo 9, mas agora nós temos essa anotação, você vai ver como a anotação é poderosa. E antigamente, o quão antigamente, né? Bom, eu quando estudei na escola, né, ensino fundamental, ensino médio, por exemplo, década de 80, eu já não estudei isso, eu já não tinha isso na escola, mas o meu pai teve, por exemplo. Tá? Então, não sei, talvez, década de 50, década de 50 com certeza tinha isso, talvez um pouco mais tarde também, que é a famosa prova dos 9. Na verdade, esse negócio da prova dos 9 era tão importante ali no século passado, né? Na verdade, isso é o quê? Isso é antes das calculadoras, né? O ensino da matemática antes das calculadoras, quando era importante fazer conta na mão e era importante você ter métodos relativamente rápidos para conferir as suas contas. Daí que surgiu a prova dos 9. Mas esse negócio era tão importante que, até hoje, especialmente as pessoas mais antigas, você ainda vê na linguagem esse termo prova dos 9 ou 9 fora. Né? São expressões que ficaram incorporadas, você até encontra na literatura, em poemas, não tão moderno, né? mas você encontra essas expressões sendo utilizadas no dia a dia, não só para... enfim, no contexto de matemática, efetivamente. E o que era a prova dos 9? Agora que eu vou usar a audiência aqui do auditório, estamos com o auditório cheio de alunos, pelo menos na minha imaginação. Alguém fala aí um número de 3 algarismos, para não ficar tão grande, mas também não pequeno, vai. 457. E agora um número de 2 algarismos, vai, para a gente multiplicar. Para não ficar muito... 29, tá. Então, digamos que a gente faça essa conta aqui, 457 por 29. Eu vou fazer bem rápido. Eu acho que ficaria legal se eu errasse essa conta. Então, talvez eu erre de propósito. Talvez eu não precise errar de propósito. Se eu fizer bem rápido, talvez eu erre mesmo sem querer, né? Mas, enfim, se eu sentir que eu estou fazendo a conta certa, talvez eu erre de propósito para ficar mais legal. Né? 45, 51, ó, tá vendo? Era 5 e eu estava escrevendo 4. Foi quase sem querer. Aí, 36 mais 4, 40... Aí 14, vai um 11, vai um 9, 3, 5, 1, 13. A gente sabe que eu errei, né? Porque até o pessoal falou lá. Mas foi quase sem querer esse erro, porque eu já estava escrevendo 4. Aí eu dei uma parada, vendo que estava errado, e aí eu lembrei, não, mas eu queria errar, né? Então, beleza. Então eu errei a conta, né? E aí, o que era a prova dos 9 que os nossos avós aprenderam na escola? A prova dos 9 era o seguinte: depois que você faz a conta, você faz a prova dos 9 nessa conta. E a prova dos 9 é o seguinte, vou escrever de novo a conta aqui, 457 vezes 29, eu achei 13.153. E aí a prova dos 9 funcionava assim: em cada um dos números você trocava pela soma dos algarismos, mas você ia fazendo a soma dos algarismos e ia tirando 9s. Daí a expressão 9s fora. Funcionava mais ou menos assim: 4 mais 5, 9. 9s fora, 0.
Você tira 9, vira 0. 4 mais 5, 9, 9 fora, 0. Mais 7, 7. Então essa aqui virou 7. Vezes 29. Bom, é só tirar o 9, fica 2, né? 9 fora, tiro o 9, fica 2. Igual. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Aqui é melhor não errar a conta, né? Senão... 5 mais 5, 10. 9 fora, 1. Certo? 1 mais 3, 4. 4. Agora faz a conta. 7 vezes 2, 14. 14 igual a 4. Calma, porque tem que fazer... Ainda tem que fazer 9... Tem que repetir o processo e fazer 9 fora. Mas aí você vai repetir, vai dar 5... Somando, né? Vai dar 5. 5 igual a 4. Opa! Tem alguma coisa errada. A nossa conta não passou a prova dos 9. Isso garante que tem algum erro. Ah, e se passar, garante que a conta está certa? Não, não garante, isso é importante, né? Se a conta passar a prova dos 9, não garante que está certo. Mas a probabilidade é alta da conta estar certa, porque você teria que cometer ou 2 erros que se anulam, ou um erro mais grosseiro que compensasse essa diferença aí em relação ao resto por 9, tá? Mas aí a gente viu que a gente errou, a gente volta aqui. Nesse caso a gente já lembra que o erro está aqui, né? Aqui era 5, então aqui dá 1, né? Então aqui dá 2. Então isso aqui na verdade é 13.253, e aí fazendo a prova dos 9 aqui, esse 4 na verdade é 5, e aí deu certo, né? 5 igual a 5. Então, como é comum, lamentavelmente, né? É comum que a matemática seja ensinada de uma maneira muito mecânica, com muita regrinha que você decora ou que você faz os alunos decorarem sem entender exatamente de onde vem, acaba que isso, na época, para muitos alunos era uma coisa mecânica, eles não entendiam direito de onde vinha, né? Mas isso vem de onde? Vem disso aqui, vem da congruência e das propriedades da congruência, módulo 9. E vem daquele problema 1, que, aliás, eu acho que eu vou terminar ele aqui. Nós já fizemos o item A, porque agora, com a linguagem de congruência, esse problema 1 é muito, muito mais fácil, né? Porque o item A é simplesmente 10 elevado a n é congruente a 1 elevado a n, porque 10 é congruente a 1. Então, 10 elevado a n vai ser congruente a 1 elevado a n, que é 1 módulo 9. Esse é o item A, que era o que a gente queria. Que isso quer dizer que 10 elevado a n menos 1 é múltiplo de 9. E o item B você tem um número escrito na base 10, que é... Seria legal usar a mesma notação que está aí, mas... eu tenho aqui. É AM, tá. Então, é AM vezes 10 elevado a M, mais AM menos 1 vezes 10 elevado a M menos 1, etc. Isso dá mais trabalho escrever isso do que resolver, sabendo o que a gente sabe agora. A1 vezes 10 elevado a 1 mais A0, tá? Se a gente fizer módulo 9, usando as propriedades, olha só, isso é congruente a cada potência de 10, eu posso trocar por 1. Porque eu só estou fazendo somas e multiplicações, e nós já vimos que para somas e multiplicações, não provamos que vale a pena fazer a demonstração formal rapidinho, né? Mas, enfim, usando essas propriedades da multiplicação e da soma, eu posso trocar cada potência de 10 por 1 nessa conta. Então, esse que é o número escrito na base 10, ele é congruente a quê? Trocando cada potência dessa por 1, vai ficar a soma dos algarismos. AM mais AM menos 1, isso é a soma dos algarismos. Então, todo número é congruente à soma dos seus algarismos, módulo 9. Em particular, o número vai ser múltiplo de 9 se somente se
a soma dos seus algarismos for múltiplo de 9. Mas atenção que nós não só resolvemos o problema, nós descobrimos algo mais poderoso. Porque esse não é só um teste para ver se o número é divisível ou não por 9. É um método para calcular o resto da divisão de qualquer número por 9. Que é somar os algarismos, escrito na base 10, né? Você soma os algarismos e você pode até repetir esse processo, se essa soma dos algarismos for muito grande. Foi o que aconteceu... Não, aqui não aconteceu em nenhum lugar, mas... Na verdade, cada vez que você tem um número maior do que 9, você pode somar os algarismos e esse resultado tem o mesmo resto do número original. Então, se for um número muito grande, você pode somar os algarismos, depois somar os algarismos de novo, depois somar os algarismos de novo, até ficar pequeno e você descobrir o resto. Aliás, esse método de somar os algarismos repetidamente, ele faz o número diminuir tão rápido que... bom, é tema de alguns problemas legais. Eu lembrei de um agora, vou deixar como sugestão para vocês, eu não vou fazer agora, mas... talvez eu devesse... É porque esse é um problema da Olimpíada Internacional de Matemática, IMO, mas eu não lembro o ano, que aí seria mais fácil você encontrar. Mas o problema é o seguinte, você tem esse número 4.444 elevado a 4.444, e o problema é o seguinte, imagina que você escreva esse número na base 10. Só imagina, porque escrever você não vai conseguir, porque é muito grande, né? Mas imagina que você escreva esse número na base 10. E aí você faz o seguinte, soma os algarismos, escreve esse resultado da soma dos algarismos também na base 10, soma os algarismos desse resultado, e depois soma os algarismos de novo. Se não me engano, são 3 vezes só. Tá? E aí pergunta qual é o resultado. E o incrível é que somando 3 vezes, fazendo essa operação 3 vezes, pode ser 4 vezes, mas acho que são 3 só, se eu me lembro bem. O número já é pequeno o suficiente para você saber quem ele é. Mas qual é a ideia? A ideia é usar que o resto, usar um invariante desse processo de somar os algarismos, que é o resto na divisão por 9. Tá? Então isso é uma sugestão. Enfim, é fácil achar na internet aqui para você ver o enunciado exato. Tá? Mas tem a ver com a prova dos 9, de antigamente, mas é uma característica, né? Ao somar os algarismos, você preserva o resto na divisão por 9, que gera uns problemas legais como esse aqui da Olimpíada Internacional de Matemática. Tá bom? Bom, agora acho que eu vou querer... Não, antes de apagar, eu vou provar rapidinho. Nós já fizemos isso, né? Mas eu acho que vale a pena provar. De maneira geral, esse aqui, tá? Esse aqui. Que é bem rapidinho, nós já fizemos, tá? Então, a ideia A é um múltiplo de M mais B. E C é um múltiplo de M, eu vou trocar a letra aqui, porque eu não sei, não tenho como garantir que é o mesmo K, né? Novamente, todas as variáveis que eu estou usando representam números inteiros, tá bom? Mais D. E aí, ao multiplicar A vezes C, vai ficar MK vezes ML, que é um múltiplo de M, mais MKD, que é outro múltiplo de M. Não precisa de 2 sinais de mais, né? Mais B vezes ML, que é outro múltiplo de M, mais BD, certo? Isso quer dizer que AC é um múltiplo de M mais BD. Ou seja, AC congruente a BD módulo M. Tá? A soma eu deixo como exercício para você, porque é mais fácil. Bom, é só somar aqui, né? Na verdade, soma os dois lados, já é imediato. E isso aqui é uma consequência, para fazer direitinho, a gente faria indução, né? Mas é uma consequência da propriedade da multiplicação. Tá bom? Então agora, como
Tem a mágica da televisão, né? A gente corta e apaga para continuar. Mágica da televisão. Puf, quadro apagado. Vamos para mais um exemplo também do exame de qualificação do Profimate. Ó, esse é de 2020. Dá uma olhada. Mostre que se 7 divide essa barra, é uma notação relativamente usual que significa divide, tá? Então, problema 2 é isso aqui. 7 divide a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse a e b representam números inteiros, né? Isso, ele está dizendo aí no enunciado. Então, 7 divide a e 7 divide b. Então, eu quero provar que 7 divide tanto o a quanto o b, nesse caso. Tá? Se o problema fala de divisibilidade por 7, o que nos interessa? Nos interessa o resto na divisão por 7 de cada elemento envolvido. Né? De fato, nós queremos provar que o resto dessa soma, a gente sabe que o resto da soma é 0 por 7. Nós queremos provar que o único jeito disso acontecer é aqui ser 0 e aqui ser 0. Nesse momento, alguém pode já protestar. Luciano, isso não é verdade. Esse resto aqui podia ser 1, aquele resto poderia ser 6, e se um resto é 1 e o outro é 6, até pelo que a gente acabou de ver, o resto da soma é o resto da soma dos restos. Então eu somo 6 mais 1 dá 7, que é resto 0, né? É verdade, você tem razão. Uma soma de números que não são múltiplos de 7 pode ser múltiplo de 7. Então o que está vendo aqui? O que está vendo aqui é o A é um inteiro qualquer, mas esse A não está sozinho, é A ao quadrado. E da mesma forma que os números reais, né? A raiz quadrada de um número real nem sempre existe, né? Até nos números racionais, a raiz quadrada de um número racional nem sempre é um número racional, etc. Aqui acontece algo parecido. Nem todo o resto na divisão por 7 vai ser um quadrado perfeito, digamos, né? Nem todo o resto pode ser atingido quando você leva um número ao quadrado. Isso é muito interessante. Então, algumas maneiras de fazer isso, mas eu já vou aproveitar e comentar com vocês o seguinte. Especialmente quando o número é pequeno, como 7, nós podemos usar muito fortemente o fato de que a quantidade de restos possíveis é muito pequena. Né? Acho até que vale a pena. Não queria encher vocês de nomenclatura, mas a gente pode chamar isso de um sistema de restos. Sistema de restos módulo 7. Vale a pena usar um sistema de restos quando a gente está interessado em ver todas as possibilidades. Qual é o sistema de restos mais comum módulo 7? Bom, 0 a 6. Querendo dizer o seguinte. Esse conjunto, vou até colocar como conjunto mesmo, esse conjunto dos números de 0 a 6, a gente chama de um sistema de restos porque cada possível resto na divisão por 7 está representado e está representado apenas uma vez. Isso aqui é um sistema de restos. Agora, uma grande vantagem da notação de congruência é que nós não precisamos nos limitar ao resto em si. A gente pode usar qualquer número que seja congruente a esse resto. E aí vale a pena, nesse caso em particular vale muito a pena, mas em muitos casos vale a pena, você trabalhar também com números negativos. Isso pode ser estranho para algumas pessoas, mas vamos lá.
Mas vamos pegar logo o 6, tá? Quais são os números que deixam o resto 6 na divisão por 7? Bom, o 6 mais 7, que é 13, né? 13 mais 7, que é 20. Então, todos esses números são congruentes entre si, módulo 7. E o legal é que qualquer um deles pode ser um representante dos números que deixam o resto 6. Porque a gente já viu que para somar, para multiplicar e para elevar um expoente constante, tanto faz usar qualquer um desses números. O resultado final vai ser o mesmo, quer dizer, o resto do resultado final vai ser o mesmo, por 7. Agora, você está vendo? Para ir de 1 para o próximo, eu estou somando 7. Para ir do 6 para o 20, eu estou somando 2 vezes 7, que é um múltiplo de 7. Mas a gente também pode usar números negativos, funciona igualzinho, tá? Então esse 6, ele também é congruente a menos 1. Por quê? Porque 6 menos 7 dá menos 1. Que é congruente a menos 8. Certo? Então, tudo que a gente fez, as demonstrações que a gente fez funcionam para números negativos também. A gente só usou o fato de serem inteiros. Onde eu quero chegar é o seguinte, que em vez de usar esse sistema de restos, nós podemos usar, então, vou colocar assim, outro sistema de restos é 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. E menos 1 é melhor do que 6? Ah, eu acho. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma potenciação, se eu tiver que fazer 6 elevado... Imagina, isso podia ser um problema. Qual é o resto de 6 elevado a 2022? Ou, 2023 por 7. Fazendo com 6 pode ser meio chato. Fazendo com menos 1 é imediato. Menos 1 elevado a isso dá direto menos 1. Né? Então, para a maioria das aplicações, eu acho menos 1 mais adequado, mais agradável do que o 6. Ah, e o 5? O 5 eu também prefiro trocar por menos 2, entendeu? Porque o 5 eu posso trocar por menos 2, porque 5 menos 7 é menos 2. E o 4 a gente pode trocar pelo menos 3. O que significa que eu posso ser ainda mais conciso aqui e dizer 0 mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Esse é um sistema de restos que ajuda bastante em vários problemas. Não só em problemas com o módulo pequeno, como é o caso do 7, não. Mas tem alguns problemas teóricos que usar esse sistema ajuda bastante. Tá? Bom, uma vez que a gente usa esse sistema, agora nós podemos ver quais são os possíveis restos de um inteiro ao quadrado. Né? Eu vou até usar x, vou trocar para a letra x, porque esse x pode ser o a e o b. Né? Então, quais são os restos possíveis de x ao quadrado por 7? Esse x representa um número inteiro. Estou falando isso toda hora, né? Mas eu não quero ficar escrevendo isso toda hora, então estou falando toda hora. É um número inteiro. Tá? Bom, eu vou fazer uma tabela. X ao quadrado. Aqui eu vou colocar todas as possibilidades para o x. Todas. Módulo 7 tem 7 possibilidades para o x, né? 0, 1, 2, 3, até 6. Mas eu também posso representar assim que para elevar ao quadrado vai ficar ótimo, né?
Então, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 ou mais ou menos 3. Apertei aqui para caber. 0 ao quadrado, 0. Mais ou menos 1 ao quadrado é 1. E usar esse sistema de resto também facilita você ver por que nem todo o resto você consegue obter elevando números ao quadrado, né? Porque justamente o 1 e o menos 1 elevados ao quadrado vão dar o mesmo resultado. Então, mais ou menos 1 ao quadrado, 1. Para quem está vendo isso pela primeira vez, pode ser uma boa oportunidade de você verificar se esse negócio realmente funciona. Pô, esse menos 1 aqui era o quê? Era 6, né? Vê se com 6 também dá certo. 6 ao quadrado, 36. 36 é 35 mais 1. 36 deixa resto 1 por 7. Deu certo, tá vendo? Então, o 6 e o menos 1 são equivalentes para efeito do resto por 7. Né? Mais ou menos 2 ao quadrado é 4. Mais ou menos 3 ao quadrado é 9, só que 9 por 7 é 2. Foi muito rápido? 9 por 7 é 2. Tá? Ou seja, esse a ao quadrado aqui, por ser um inteiro ao quadrado, ele só tem 4 possibilidades de resto na divisão por 7. E esse b ao quadrado também, por ser um inteiro ao quadrado, só tem essas mesmas 4 possibilidades. Tá? E agora é só uma questão de você ver que para essa soma ser múltiplo de 7, né, deixar resto 0 por 7, para esta soma ser múltipla de 7, sendo que cada parcela só pode assumir um desses valores, a única possibilidade é 0 com 0. Né? Porque o dobro de qualquer um desses não vai ser múltiplo de 7, o dobro de nada vai ser múltiplo de 7, né? E se você fizer 1 mais 4 não dá múltiplo de 7. 1 mais 2 não dá múltiplo de 7. 4 mais 2 não dá múltiplo de 7. E essas são todas as possibilidades. Se você quiser ser muito seguro aqui, talvez você queira, ser muito seguro, você pode fazer uma tabelinha de possibilidades. A ao quadrado, b ao quadrado. Eu acho exagero fazer isso aqui, mas vamos lá. O a ao quadrado só pode ser 0, 1, 2 ou 4. Vou colocar em ordem agora, né? O 4 eu podia trocar por menos 3, lembra, né? Vou deixar assim mesmo. 0, 1, 2 ou 4. E aqui na tabela eu ponho as somas. E aí vão aparecer todas as somas possíveis. É muito preciosismo, mas vamos lá. Se você ainda ficar inseguro, 0 mais 0, 0 é a única que vai dar 0. Certo? 0 mais 1, 1, 0 mais 2, 2, 0 mais 2, 4. Bom, 1 mais 0 eu já fiz, não vou fazer de novo, né? 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, 1 mais 4 é 5, 2 mais 2 é 4, 2 mais 4 é 6. E 4 mais 4 é 8, só que 8 eu vou trocar por 1, né? Importa aqui é o resto, certo? Bom, e aqui é só repetir se você quiser para completar, já que a gente chegou até aqui. 4, 5, 6. Então aqui, tá. Agora não tem como ter dúvida, né? Eu fiz todas as possibilidades para o a ao quadrado, todas as possibilidades para o b ao quadrado e todas as possibilidades para a soma. E só uma delas deu 0. A única que deu 0 foi o a ao quadrado 0 e o b ao quadrado 0. Porém, o único jeito de a ao quadrado ser múltiplo de 7 é o a ser múltiplo de 7. Isso tem a ver com o fato de 7 ser primo, né? E o único jeito de b ao quadrado ser 0 é o b ao quadrado é múltiplo de 7, então b é múltiplo de 7. Tá, isso tem a ver com o fato de 7 ser primo, porém, no nosso caso, a gente nem precisa disso, porque nós já fizemos todos os possíveis quadrados. E o único quadrado que deu 0 é o quadrado do próprio 0. Então, para um número ao quadrado ser 0 módulo 7, o próprio número tem que ser múltiplo de 7. Certo?
E com isso, fica bem mais fácil resolver o item B. O item B está aí para você usar fortemente esse item A. Então, esse foi o item A, que é o mais interessante, né? Talvez nem valha a pena eu fazer o item B, mas vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 637. Você olha para o item A, será que tem a ver? Tem, porque 637 é múltiplo de 7. Então você já sabe que tanto o x quanto o y tem que ser múltiplos de 7. Então, como 637 é múltiplo de 7, vamos colocar assim, 0 módulo 7, você conclui que o x tem que ser um múltiplo de 7, vou chamar de 7 vezes A, esse A é inteiro, e y é um múltiplo de 7, vou chamar de 7 vezes B. Substitui, fica 7 ao quadrado A ao quadrado, mais 7 ao quadrado B ao quadrado, igual a 637. E agora a gente pode dividir tudo por 7 ao quadrado, né? O 637 tem que ser divisível por 7 ao quadrado, senão não vai ter solução. Mas né? Eu fiz essa conta antes de vir para a aula e eu decorei, dá 13. Espero que esteja certo. Divide 637 por 49, dá 13. E agora realmente ficou muito mais simples, porque ele fala em termos positivos? Não, ele não fala em termos positivos, mas repara que só vale a pena encontrar as soluções positivas, porque depois é só trocar o sinal, já que ao elevar ao quadrado, tanto faz, né? Então, você quer 2 quadrados perfeitos somando 13. Quadrados perfeitos são sempre não negativos, né? Então, você vai testando aqui. 13 é um número pequeno o suficiente. Eu faria simplesmente testando, né? Se aqui é 0, aqui é 13, que não é um quadrado perfeito. Se aqui é 1, aqui é 12, que não é um quadrado perfeito. Se aqui é 4, ali vai dar 9, né? Então, isso pode ser 4 mais 9 ou 9 mais 4 e não tem outro jeito, certo? Então, acho que eu vou parar por aqui, tá, gente? As soluções são A igual a 2, B igual a 3, A igual a menos 2, B igual a 3. Então, o A é mais ou menos 2 e o B é mais ou menos 3, ou vice-versa. O A é mais ou menos 3, o B é mais ou menos 2. E multiplicando cada um por 7, a gente obtém o x e o y. Tá bom, né? Vou deixar aqui. O item B... O item A era mais interessante nesse problema. Certo? O que nós aprendemos com esse problema, ou com essa solução? Sempre bom a gente revisar a solução, né, depois que a gente resolve. Nós aprendemos que essa técnica da congruência, essa linguagem, né, da congruência, nos permite, em alguns casos, simplesmente fazer por exaustão. O que a gente fez aqui foi uma solução por exaustão. Nós estudamos todas as possibilidades para os quadrados perfeitos, módulo 7. Todos os restos possíveis de um número ao quadrado, número inteiro ao quadrado, por 7. Tá? Vamos ver mais um? Tá bom esse. Ó, o 3 é Exame de Qualificação do Profmat 2022. Ele define o número de Fermat, um número muito importante. Havia uma conjectura, né, do Fermat de que fossem sempre primos, né? Mas isso falha, se não me engano, pela primeira vez para o n igual a 5. Já não é primo, né? E essas propriedades que estão sendo deduzidas nesse problema podem ajudar a você provar que nem todos são primos. Tá? Então, problema 3, o Fn é 2 elevado a 2 elevado a n. Ele até usou um parênteses aí para deixar bem claro, mas não precisa, né? Mais um. E
Tem o item A e o item B, eu acho que esse eu vou fazer só o item A, deixar. O item B também é mais uma observação em relação ao item A. Mas o mais legal é o item A. Então, se M é menor do que N, então Fm é um divisor de Fn menos 2. Tá? Então, bom, esse é um problema que você pode ter várias soluções. Mas, se você está familiarizado com o método de congruências, você sabe que, se o problema fala de divisibilidade por Fm, vale a pena considerar as coisas módulo Fm. Certo? Então, vamos lá. Fm é 2 elevado a 2 elevado a m mais 1. Certo? E nós queremos estudar o Fn menos 2, que já pode escrever direto, Fn menos 2 vai dar 2 elevado a 2 elevado a n menos 1, né? Porque é mais 1 menos 2 vai dar menos 1, certo? Então, nós gostaríamos de provar que isso é congruente a zero, né? Então, vale a pena você escrever o que você quer, né? O que eu quero é provar que 2 elevado a 2 elevado a n menos 1 é congruente a zero, módulo Fm, usando a nossa notação de congruência. Isso significa que eu tenho uma potência de 2, 2 elevado a 2 elevado a n, que eu quero provar. Isso eu faço somando 1 aos dois lados. A gente já provou que a congruência se comporta bem para somas, né? Então eu posso somar 1 aos dois lados e eu chego nesse formato que eu acho mais adequado para esse problema. Eu quero provar que 2 elevado a 2 elevado a n é congruente a 1 módulo Fm. Como eu posso fazer isso? Bom, olha para quem é o Fm. O Fm é quase uma potência de 2. É uma certa potência de 2 mais 1. Né? Então, o que a gente já sabe a partir do Fm, que é bem fácil de deduzir, vou escrever até aqui. O que a gente já sabe sobre o Fm, a gente sabe a congruência, ou o resto, a gente sabe algo sobre alguma potência de 2, que é 2 elevado a 2 elevado a m. Nós sabemos que 2 elevado a 2 elevado a m é congruente a menos 1. Módulo Fm. Por falta de espaço, eu vou deixar só Fm aqui, mas você entendeu, né? É módulo Fm. O que já quase criou uma ponte, né? Isso é típico quando você resolve o problema, né? Você olha para o que você quer, olha para o que você sabe, olha de novo para o que você quer, olha para o que você sabe e tenta conectar as duas coisas. Por que valeu a pena fazer isso aqui? Porque eu deixei as duas congruências aqui, eu deixei com uma potência de 2 do lado esquerdo. Então dá para ver que esse problema é sobre potências de 2. Agora, a única coisa que você tem que se perguntar é, sabendo que m é menor do que n, qual é a relação entre 2 elevado a 2 elevado a m e 2 elevado a 2 elevado a n? Nesse ponto, tem gente que vê imediatamente, a relação é essa aqui, acabou. Algumas pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade. O que vale muito a pena você fazer em situações como essa? Na dúvida, faz um exemplo. Então, essa é uma situação típica, que você pode se enrolar aqui e ter dificuldade sobre o que fazer. Faz um exemplo. Exemplo. Sei lá, m igual a 3, n igual a 10. Tá? Você está se perguntando o seguinte, você sabe
sabemos que 2 elevado a 2 elevado a 3 é congruente a menos 1 módulo o Fm, nesse caso é o F3, né? E queremos 2 elevado a 2 elevado a 10 congruente a 1. Módulo a mesma coisa. E aí, como é que você chega do 2 elevado a 2 elevado a 3 no 2 elevado a 2 elevado a 10? Pô, 10 é muito, né? Tá, tá bom. 4. Se fosse 4, como você chega de 2 elevado a 2 ao cubo em 2 elevado a 2 à quarta? Ah, agora deve ter ficado claro para você, não ficou não? Do 2 ao cubo para o 2 à quarta, é só multiplicar por 2, certo? Então, realmente, você pega 2 elevado a 2 ao cubo. Multiplicar o expoente por 2 é a mesma coisa que elevar isso ao quadrado, né? Se você elevar ao quadrado, você chega lá. Só que aí, usando a propriedade de congruência, você pode trocar essa base por menos 1. Aí você fica com menos 1 ao quadrado, que dá 1. Módulo F3. Certo? Você vê, eu chutei ali 2 números para dar o exemplo, depois eu acabei repetindo essa ideia de simplificar, né? Porque chegar no 10 pode ser ainda difícil você ver como chegar. No 4 você chega. Agora você sabe como chegar no 10 também, né? Quer dizer, enfim, agora a gente pode fazer direto, certo? Acho que agora de exemplo já deu, né? Então, em geral, você parte de 2 elevado a 2 elevado a n congruente a menos 1 módulo Fm, que você sabe que é verdade, e agora você pega essa base, 2 elevado a 2 elevado a n, e você eleva a quanto? Ora, a 2 elevado... N não, é M, né? Perdão, M. Esse aqui. Partindo desse. Você eleva a 2 elevado a N menos M. E aqui que você está usando que o N é maior do que M, percebeu? Ou que M é menor do que N. Porque aí esse expoente é um inteiro positivo, quer dizer que esse expoente é par. É tudo que você precisa. Porque ficou o menos 1 elevado a um expoente par. Menos 1 elevado a um expoente par é 1. Módulo Fm. E isso era o que nós precisávamos provar. Certo? E realmente esse item B aqui, eu deixo para o item B desse 3 eu deixo para você. O importante era ver como... Você viu a vantagem de usar a congruência aqui? Porque esse era uma potência de 2, aquele era uma potência de 2. Relacionar duas potências de 2 não foi tão difícil. E aí é imediato. Só substituir, usar a propriedade, você obtém o resultado imediatamente. Tá? Mais uma mágica de apagar o quadro. Quadro apagado. Próximo. Bom, como sempre, o tempo no Papman voa. Ó, esse é maravilhoso. Que vontade que eu tenho de fazer esse 4. Mas vou segurar. Dependendo do tempo que a gente tiver no final, a gente pode voltar. Esse 5 eu posso deixar para vocês. É um exemplo bem prático do que nós vamos fazer no 6. Pronto. 6 se não me engano, do último exame de qualificação do Profmat, do segundo semestre do ano passado, 2022. O enunciado é bem simples, na verdade o enunciado era um pouquinho maior do que isso. Daqui a pouco eu falo. Mas, ó, resolva a congruência. Então, esse é um problema. Bom, no meu material, o número 6, eu vou deixar aqui, porque aí depois eu posso passar para vocês também essa apresentação com os outros problemas, se vocês quiserem pensar. Eu já sabia que não ia dar para fazer todos na aula, né? A gente sempre coloca um pouco mais do que
vai conseguir fazer. Então, resolva a congruência 17x congruente a 82. Então, tá aqui a primeira vantagem desse problema. É muito curto o enunciado, né? Muito conciso. Então, eu pretendo extrair bastante coisa legal desse enunciado tão simples. Resolva a congruência 17x congruente a 82, módulo 165. Bom, tem uma primeira boa notícia para você. Você já sabe resolver esse problema. Porque você já entendeu que a técnica de congruência te permite resolver problemas por exaustão. Módulo 165, existem apenas 165 restos possíveis, certo? E você pode testar todos eles. Você pode testar todos eles e achar para quais valores de x o resultado vai ser congruente a 82. Né? Alguém pode dizer, poxa, mas isso vai demorar muito e tal. Se você pensar bem, ver quanto tempo você demora para fazer essas contas aqui, vai dar, em geral, uma multiplicação de números de 2 algarismos, que você depois vai dividir por 165 para achar o resto. Cada conta dessa, se você demorar 1 minuto, em menos de 3 horas você termina, tá bom, né? Quero dizer, você já tem um jeito de fazer, por exaustão. A ideia é como melhorar, né? Como a gente pode simplificar, o que nós podemos usar para melhorar. Então, uma primeira observação muito importante, que aliás era a dica que estava no enunciado. Esse enunciado tinha uma dica, tá? Mas eu tirei a dica que eu queria que você pensasse um pouco. Né? Então, pensa. Esse módulo aqui significa que você vai dividir por ele, né? É divisibilidade por esse módulo. O cara que está aqui, o 165, você vai dividir por esse número. Em particular, acho que vale a pena todo problema de matemática, e também não de matemática, da sua vida também, é útil você olhar sob vários pontos de vista. Né? Por mais que não pareça muito diferente, mas aqui eu acho que escrever ele assim ajuda. Ajuda pelo menos a pensar nos próximos passos. Porque essa congruência significa que uma certa expressão, né, um certo número que depende de x, tem que ser múltiplo desse zero, é múltiplo d. Que é outro jeito de ver congruência, né? A diferença tem que ser múltipla do módulo. Então, você tem um problema sobre descobrir para que valores de x uma certa expressão é múltiplo de 165. Aí você olha o 165, 165 termina em 5, isso é múltiplo de 5. Né? E aí pode vir a ideia, que é uma primeira ideia importante, que é a dica que tinha no enunciado original da questão, que é fatorar 165. Se você somar os algarismos da 12, que é múltiplo de 3, né? Então você sabe que isso também é múltiplo de 3, então isso na verdade é 3 vezes 5. Bem fácil dividir esse número por 15, né? Dá 11. Então isso é 3 vezes 5 vezes 11. E aqui eu vou invocar o teorema fundamental da aritmética, a fatoração única de inteiros, que é um teorema que a gente aprende cedo, a gente ensina cedo para os alunos, mas é um teorema profundo. Tanto que eu coloquei para vocês, com material de apoio para essa aula, coloquei para vocês um pequeno texto sobre os fundamentos de aritmética, MDC, e no final tem uma demonstração desse teorema fundamental da aritmética. Antes de você ler a demonstração, eu desafio você a tentar provar. Prove o teorema fundamental da aritmética.
eu tenho certeza que qualquer tentativa que você fizer de provar o teorema fundamental da aritmética vai ser frutífera para a sua compreensão, não só de aritmética, mas da matemática em geral, de como justificar as coisas. Não é simples justificar o teorema fundamental da aritmética, apesar de ele ser tão básico, tão poderoso. O que eu observo é que quase todo mundo tentando provar, eu lembro de eu tentando provar isso também, lembro bem de eu tentando provar em diferentes ocasiões, e é muito fácil a gente cometer o erro de usar o próprio teorema tentando prová-lo, porque é um teorema que está muito enraizado no nosso conhecimento matemático. Mas o que é o teorema fundamental da aritmética? Todo inteiro tem uma fatoração única com números primos, o que quer dizer o seguinte, que qualquer múltiplo de 165, e nós queremos que essa expressão 17x menos 82 seja múltiplo de 165, qualquer múltiplo de 165 vai ter que ter na sua fatoração de primos pelo menos um fator 3, pelo menos um fator 5 e pelo menos um fator 11. Porque para ser múltiplo de 165 tem que ser isso aqui vezes alguma outra coisa, e como a fatoração em primos é única, esses primos têm que aparecer na fatoração de qualquer múltiplo de 165. Ou seja, esta congruência ela é equivalente a um conjunto de 3 congruências, que são 17x menos 82 congruente a 0. Vou escrever as 3 primeiro, porque o lado esquerdo é igual, né? O que eu estou dizendo é, se um número, ou não se, um número inteiro é múltiplo de 165, se e somente se ele é múltiplo simultaneamente de 3, de 5 e de 11. Tá? Então, por exemplo, aqueles de vocês que forem fazer o Profimate, eu desejo que todos se animem a fazer. Né? Quem trabalha com matemática, acho que vale muito a pena fazer o mestrado profissional da SBM. Esse tipo de sistema é um foco importante do curso de aritmética, do Profimate. Aqui a gente vai dar uma pincelada. Mas acho que vale a pena porque eu queria que vocês percebessem que, apesar de ter uma belíssima teoria por trás desse tipo de teorema, desse tipo de sistema, perdão, é o famoso teorema chinês dos restos, que vale a pena você estudar, né? É possível resolver problemas relacionados, ou problemas sobre sistemas como esses, usando as ideias básicas de congruência que a gente já viu. Então, repara, eu mudei ligeiramente essa congruência para chegar numa propriedade mais familiar para você, que é o número ser múltiplo de 165, que aí eu posso separar nos 3 fatores. Então, o número é múltiplo de 165 se somente se ele é múltiplo de 3, de 5 e de 11. Mas repara que agora eu posso voltar as congruências para o formato original, né? Então, que é algo que, na verdade, isso aqui é uma espécie de teorema que a gente acabou provando aqui implicitamente, que é, se você tem uma congruência módulo alguma coisa, essa mesma congruência vale módulo qualquer divisor dessa coisa. Percebeu? Quer dizer, se você tem uma congruência módulo 12, essa mesma congruência vai valer módulo 4. É isso, no fundo, que a gente está fazendo aqui, por exemplo, tá? Ok. Então, agora, o problema é resolver cada uma dessas e, olha, cada uma dessas, aí sim, cada uma dessas você faz por exaustão, tranquilamente, né? Porque aqui tem 11 coisas para testar, você testa rapidinho,
11 que vai virar 10, porque 0 não é uma possibilidade, né? Rapidinho você testa. Essa aqui é mais fácil ainda, essa aqui é mais fácil ainda. Mas quero fazer com vocês um método um pouco mais sistemático. Então, quando eu tenho um sistema de congruências para resolver, eu gosto da ideia de começar, aliás, não só em sistema de congruência, isso é válido em outros problemas também, começar do mais complicado para o mais simples, né? Então, eu vou começar olhando essa congruência módulo 11 e vou tentar usar o que eu descobri dela nas outras, que vai ficar mais simples, você já vai ver por quê. Para começar, então deixa eu colocar aqui, primeiro passo. O primeiro passo vai ser resolver é, 17x congruente a 82, módulo 11. Primeiro passo para resolver essa congruência é substituir esses números por coisas mais simples. 17, como é módulo 11, eu posso trocar pelo resto do 17 por 11, que é 6. Então, essa é equivalente a 6x congruente a. E qual é o resto de 82 por 11? Bom, o múltiplo de 11 mais próximo de 82, ou é 77 ou é 88, né? 77 dá 5, né? E 88 dá menos 6. Tá. O menor é 5, né? O menor é 5. E... Como aqui eu já coloquei 6, me dá vontade de já colocar menos 6. Você já entendeu por quê, né? Mas enfim, como ficou assim, eu vou fazer mais uma linha que é... Bom, de novo, aqui está simples o suficiente para fazer por exaustão, certo? Porém, se você lembrar, eu sugeri usar um sistema de restos usando números negativos. A ideia é pegar os menores módulos possíveis. Então, o 6, módulo querendo dizer valor absoluto. Então, esse 6 vale a pena trocar por menos 5. Fica menos 5x congruente a 5, módulo 11. E agora nós chegamos provavelmente num dos pontos mais críticos da aula de hoje, que é o seguinte. É muito comum, ao chegar numa situação como essa, os alunos ou quem estiver estudando isso aqui, entre aspas, cortar o 5. Ou dividir os dois lados por 5. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque essa não é uma das propriedades que você provou antes. Uma vez que você chegou nesse ponto, vale a pena estudar essa propriedade, se ela é válida ou não. Tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu falei disso em alguma aula anterior do Papeman, que deve estar gravada. Eu vou falar mais brevemente agora. Tá? Mas eu recomendo que você estude isso com mais detalhe, porque entender como a congruência se comporta na divisão é muito importante. E não é simples. Tá? Apesar de não ser simples, nesse caso, se você só cortar vai dar certo. Mas eu quero que você entenda por que vai dar certo. Então, assim, não sei dividir congruência, não aprendi isso, não estudei isso ainda, mas eu posso usar as propriedades da congruência. Isso aqui significa que a diferença é múltiplo de 11. Né? Então, por exemplo, menos 5x... Vou já colocar o menos 5 em evidência. Fica menos 5x mais 1, né? Congruente a 0, módulo 11. Agora a gente pode pensar o seguinte. Se um produto é múltiplo de 11, como 11 é primo,
um dos fatores tem que ter o fator 11, né? Porque é primo. E 5 não tem fator 11, então vai ser necessário que x mais 1 seja múltiplo de 11. Né? Então, como 11 é primo e 5, ou melhor, 11 não é divisor de 5, temos que x mais 1 é congruente a 0 módulo 11, ou seja, o x mais 1 tem que ser múltiplo de 11, e nós chegamos à conclusão de que o x é menos 1 módulo 11. Tá? E aí, cuidado, porque quando o fator que você consegue colocar em evidência aqui não for primo com o módulo, aí você vai ter que estudar, né? Eu posso até adiantar para você, o melhor que você pode fazer é dividir, você pode até dividir os dois lados, mas você tem que dividir o módulo também por esse fator comum. Tá? E, bom, existem métodos mais sofisticados para resolver essas equações quando os números são maiores. Um que eu recomendo você estudar também, quem estiver mais interessado, é o algoritmo de Euclides estendido. Tem a ver com o teorema de Bézout também, mas o algoritmo de Euclides estendido é a forma, digamos, técnica de você resolver esse tipo de congruência, quando você não consegue enxergar tão simples tão facilmente uma simplificação como essa. Mas a boa notícia é, para números pequenos, se você se esforçar um pouquinho, você vai achar uma simplificação como essa. Tá? Ok. Mas o que eu realmente quero mostrar para vocês, então, fiz algumas observações à parte aqui, deixei dever de casa para vocês, espero que você faça. Tá? Mas eu queria que você percebesse que é possível resolver um sistema com números pequenos usando, o que eu usei aqui? O teorema fundamental da aritmética e as propriedades mais básicas de congruência. Até agora, né? Beleza. Bom, esse é o ponto mais importante desta solução, tá? Que é o seguinte. Eu resolvi a congruência módulo 11. Resolvi o melhor que eu pude, né? Eu sei todos os valores de x que cumprem essa congruência. São todos os valores de x, todos os inteiros que deixam o resto 10 por 11, né? Congruentes a menos 1 por 11, são todos os que deixam o resto 10. Só que agora eu quero trabalhar com esses inteiros módulo 5. Para eu trabalhar com esses inteiros módulo 5, vale a pena enxergar essa congruência de uma outra forma, de uma forma mais algébrica, né? Que, bom, a minha sugestão e isso vai ser útil para você também em outras situações, se eu sei que x é congruente a menos 1 módulo 11, o que eu sei sobre o x? Eu sei que x é 11 vezes a menos 1, sendo esse a um número inteiro. Tá? Não vou escrever, já falei que todas as variáveis que eu estou usando são inteiros. Então, repara, dizer que x é 11a menos 1 é equivalente a dizer que o x é congruente a menos 1 módulo 11, que é equivalente a essa primeira congruência, certo? Então, eu sei que o x tem que ter esse formato, e com isso eu fiz uma mudança de variável. Em vez de procurar o x, agora eu procuro o a. E o que eu sei sobre esse a? Esse a tem que ser tal que as outras duas congruências também sejam válidas. Então, resumindo, eu tinha 3 congruências, certo? Ao resolver uma delas, eu pude fazer uma mudança de variável que reduz o problema às outras duas congruências. E agora é só repetir o processo. Tá? Então, segundo passo, eu vou substituir isso na segunda congruência. Então, 17 vezes x, que é 11a menos 1, tem que ser congruente a 82, módulo 5. E agora você vê qual é a vantagem de fazer do maior para o menor, como eu sugeri, né? Porque agora, como é módulo 5, que é menor do que 11, até esse 11 vai simplificar. A gente vai simplificar bastante coisa aqui, né?
17 módulo 5 é 2. 11 módulo 5 é 1. E 82 módulo 5 é 2. Agora, eu vou fazer direto, porque eu já mostrei para você a justificativa, tá? Então, o certo seria, subtrai 2 dos dois lados e diz, essa diferença tem que ser múltiplo de 5. Como 2 não tem fator 5, eu posso dividir por 2, que vai continuar sendo múltiplo de 5. Mas, resumindo, é como se a gente dividisse por 2 dos dois lados, tá? Isso é válido porque 2 não tem fator 5. Então fica A menos 1 congruente a 1. E, portanto, A congruente a 2, módulo 5. E agora eu vou querer usar isso na primeira congruência, na congruência módulo 3. Como é que eu posso fazer? Ora, eu troco a variável, né? Na verdade, eu substituo a congruência por uma igualdade. Porque as propriedades que eu tenho de congruência, elas não misturam módulos diferentes, né? Então, eu transformo a congruência numa igualdade para poder substituir na outra. Então, o A é 5B mais 2, sendo esse B um número inteiro, o que quer dizer que o X é 11 vezes 5B mais 2 menos 1, certo? E agora eu estou pronto para fazer o terceiro passo, que é 17 vezes o x, que vai dar 55b mais 22 menos 1, 21, mais 21, congruente a 82. Módulo 3, não é isso? Você já entendeu a ideia? Vamos mais rápido agora, né? 17 módulo 3, eu trocaria por menos 1. Então, menos 1. 55 módulo 3 é 1, né? Pode somar os algarismos, que dá 10, ou dividir, é 1. 21 é 0, né? Deixa eu colocar assim, menos 1 vezes, para ficar mais explícito o que eu estou fazendo. 82 é 1, né? Módulo 3. Isso quer dizer que B, menos B é congruente a 1, então B é congruente a menos 1. E nesse caso, não, tá bom. Menos 1, módulo 3. Isso quer dizer que B é 3C menos 1. E agora sim, né? X é 55 vezes B, que é 3C menos 1, mais 21, né? X igual a 165C menos 55 mais 21, menos 34. E tá bom. Essa é a solução geral da congruência, né? Você pode escrever isso em formato de congruência, né? Isso quer dizer x congruente a menos 34. Você pode trocar esse menos 34 por 131, se você quiser, mas eu prefiro menos 34. Módulo 165. E essas são todas as soluções daquele sistema. Tá? Essas simplificações de dividir congruência, quando os números são maiores, nem sempre elas são tão fáceis de fazer, né? E aí, quem quiser se aprofundar, a minha recomendação é ver o
o algoritmo de Euclides ou o algoritmo estendido de Euclides, que ele resolve isso de maneira mais sistemática. Mas para números pequenos, você sempre pode ir trocando cada número por outro que seja mais adequado, até você conseguir uma simplificação. Tá? Como sempre, o tempo aqui voa, mas esse problema 5, vou colocar aí na tela para vocês podem depois pensar nele. É uma aplicação prática interessante e que de fato acontece até em sistemas computacionais. Às vezes é usado esse método, que é uma maneira de compartilhar senhas, né? Então você, para cada... A ideia é você tem um laboratório que só pode ser aberto se todas as pessoas estiverem juntas. Então você dá um pedaço de informação para cada pessoa, para só elas juntas poderem descobrir a senha. A base está em resolver um sistema de congruências desse tipo. Existem outras inúmeras aplicações para essa ideia de sistemas de congruência. O que nós vimos foi partir de uma congruência com um número grande e separá-la em várias congruências menores, usando os fatores, usando a fatoração em fatores primos, né? E esse exemplo da senha é o contrário. Você usa o sistema para chegar numa congruência única e isso vai dar a senha, né? E tem outros... Bom, eu usei aqui os problemas do exame de qualificação, tem outros problemas que eu separei aqui que são interessantes. Acho que, em particular, esse do MDC, esse aqui do MDC é muito legal também, se você quiser pensar nele mais um pouco. Eu estou com vontade de dar alguma dica, mas eu acho que está bom, a gente já passou do tempo previsto. E, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham visto, primeiro, que essa notação de congruência ela é útil para reduzir o trabalho que você tem para resolver problemas relacionados à divisibilidade e também ampliar a gama de problemas que você consegue resolver. Como sempre, o espírito do PapMan é estimular vocês, professores de matemática, a aprenderem mais matemática. Nós não estamos necessariamente sugerindo que você ensine esse tipo de coisa para os seus alunos. Porém, você ter familiaridade com essas técnicas pode te ajudar, às vezes, a orientar um aluno que seja mais interessado, às vezes um aluno que achou um problema da UBMAP, um problema da UBM, né? E são técnicas que você pode usar para ajudar os seus alunos mais interessados ou mais avançados e, eventualmente, você também, numa turma interessada, e você tem que fazer essa avaliação, né? Uma turma mais interessada, uma turma que está, enfim, com vontade de aprender mais, você tem esses recursos. Então, é muito importante nós, como professores, não pararmos de estudar, você sabe disso, por isso que você está aqui fazendo o PapMan, tá? Então, como sempre, é um enorme prazer, gente, obrigado, tchau e até a próxima.